Olá, pessoal! É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente, muito bem acompanhada hoje. E nós vamos fazer um podcast em homenagem ao pai, né? O nome do podcast é A Ternura como Alicerce para a Criação dos Filhos, a ternura paterna. E o que é ternura? Olha que termo mais bonito. Vem de terno, que é, na verdade, a capacidade de sustentar o desenvolvimento, o amadurecimento, o gesto espontâneo dos nossos filhos. E isso é uma dádiva. A ternura, ela pode ser, como Ferenczi, né, um grande psicanalista diria, uma desabrochar, uma permissão para o desabrochar, né, da autonomia, da confiança na vida, quando é oferecido para a criança e para o filho a proteção, o acolhimento, o amparo, ao invés da submissão, da agressão, do abandono e por aí vai. Nós vamos discernir hoje, né, a ternura positiva da ternura que não faz bem, né, que ela é muito mais sedutora para impor ao filho um desejo próprio do pai. Vamos lá, então. Eu queria que você começasse, Edna, hoje, falando um pouco sobre o Crescendo, trazendo o Crescendo aqui pra gente e iniciando o tema. Olá, novamente, estamos aqui reiniciando o Crescendo Podcast, né? E vamos conversar um pouquinho, rapidamente, sobre o que é o Crescendo. O Crescendo é um instituto de psicologia. Como instituto, é um local acadêmico e que também é clínico, porque nós somos todos voluntários no Crescendo. O Crescendo fica aqui em São José dos Campos, tem 27 anos de vida e somos todos voluntários no Crescendo, atendendo às seguintes categorias profissionais voluntariamente: psicoterapias, psiquiatria, psicopedagogia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Precisamos de profissionais voluntários em todas estas categorias, porque as nossas crianças e adolescentes de baixa renda e, consequentemente, não podem pagar por um tipo de tratamento, de terapia nessas áreas, realmente não param de chegar. Então, nós contamos com o ensejo de vocês para se tornarem voluntários. Nós estamos com 2 setores novos, 2 departamentos novos desde o ano passado, e que acaba facilitando o fluxo de trocas de networking entre nós, profissionais voluntários e profissionais da cidade também. Um é o Cine Crescendo, que uma vez por mês nós convidamos profissionais para assistirem a um filme e debaterem, né? Todos assistimos de casa aos filmes e debatemos sobre esses filmes dentro da sede do próprio Crescendo. Num sábado de manhã, muito agradável, muito boa o encontro, muito bom esse encontro do Cine Crescendo. E temos o Crescendo Podcast, que é novo também, embora tenha aí 2 anos, um ano e pouco, 1 ano e meio aproximadamente, e também está sendo um sucesso. O que nós pedimos? Se tornem voluntários e divulguem o trabalho do Crescendo, tá bom? E o que te faz pensar o nosso tema? A gente nós até conversamos, eu e a Andréia, sobre essa questão. O início, né, da nossa conversa hoje, eu disse, né, Andréia, que na semana passada eu estava indo para o meu apartamento e acabei vendo a uma certa distância um pai, imagino que seja um pai, e um filho. Um pai, assim, entre uns 45 anos aproximadamente, e o filho entre uns 5 e 6 anos. E ambos estavam numa alegria passeando pela calçada que parecia um desfile. E eu, assim, bem assim, na frente, né, fui acompanhando o andar e os movimentos dos braços, das mãos e dos rostos dos dois. O que eu vi ali foi assim, a gente para pensar, vai fazendo uma história dentro da gente com o próprio pai, né? Porque não, né? É bom que a gente sempre se abra às próprias histórias. Isso limpa, né? Dá um espaço maior para nossa vida no dia a dia contemporâneo nosso, né? Eu vi uma afetividade muito interessante. Depois surgiu o nome da ternura, vindo de você mesma, né? Falei, nossa, foi tudo que eu vi ali. Alegria e ternura. E aí, claro, já pensei que a gente vai conversar aqui hoje, né? E aí nós vamos aproveitar esse momento
da minha percepção. E eu tenho... não sei se a palavra é adequada. Espero que vocês me entendam, mas se não entenderem eu vou arrumar também, né? Eu vou dizer o que eu quero dizer com essa palavra. Um certo pesar, né? Porque se eu fosse homem e fosse pai, eu não ia querer o lugar que eu vejo que muitos pais ocupam, né? Eu sou uma batalhadora nesse sentido, né? Eu acho que o pai, ele precisa ocupar um lugar amoroso, com características diferentes que a mãe ocupa. E no ano passado, quando nós conversamos sobre paternidade aqui, no Crescendo Podcast, até falei, já vou dar um jeito de falar novamente, sobre a questão determinante, que são os nossos hormônios, né? Então, as nossas funções como seres humanos... elas são, embora a gente ou não saiba disso, ou não queira perder muito tempo, né, com isso, mas elas são, a neurociência hoje em dia está aí para comprovar isso, né? Elas são determinantes a partir da nossa fisiologia, né? A gente fica muito assim na mente, né, nessa névoa benéfica mental, teórica, conceitual e técnica, mas o ser humano ele é formado a princípio dos instintos que surgem a partir de toda a engrenagem fisiológica onde nós temos os hormônios, né? Então, me desculpem, mas somos diferentes, sim. A questão é a gente aproveitar essa diferença. Como uma mãe pode exercer a maternidade, que falamos, inclusive, sobre as mães, né, há um tempo atrás, sem romantizar, mas uma maternidade efetiva, amorosa, né, e de inserção à vida, e o pai aproveitar essa paternidade, essa função, sem oprimir, mas tendo autoridade, né, porque o pai é o que representa a criança, apresenta e representa-se a criança ao mundo externo. Né? Então, ele tem que ser tudo de bom. Né? Onde tem afeto, amor, carinho, eu acho que a função, ela provavelmente está sendo cumprida, né? A função materna ou paterna. Desde que né? se saiba, né? Sim, desde que se consiga transmitir isso a quem vai receber, né? Desde que se identifique. Por isso esse lugar paterno que eu tenho algumas questões, quem sabe dê pra gente conversar hoje, né? Oba, então tá bom. E nós estamos aqui hoje com o Rodolfo, que é psicólogo e psicanalista, Cassiano, psicólogo e psicanalista, e eu vou começar pelo Rodolfo, porque ele é o mais novo papai. Opa. E eu acho que ele fala, assim, de uma experiência, né, Rodolfo? Que, assim, muito genuína, assim, no sentido de nova, no sentido de surpreendente, inédita, né? Então, eu queria que você falasse um pouco como é ser pai. Opa! Tô descobrindo ainda. Bom, primeiro, né, bom dia, boa tarde, boa noite. É sempre um prazer, eu agradeço demais o convite, né? É sempre uma alegria. Eu sinto que eu sempre tô em casa, né? Aquela sensação de quando eu vou, né? Fiz parte do Crescendo, lá no início. E é sempre um carinho muito grande encontrar, ainda mais numa mesa dessa com amigos, Cassiano, Edna, você, né? É sempre um prazer e uma alegria estar aqui. E, bom, e desse tema ainda, né? Acho que você pegou no ponto, eu diria um pai fresco, né? Tá fresquinho aí. E você sabe que uma pergunta eu venho me fazendo, né? Que eu me peguei, o que é ser pai? Né? Aquela pergunta de milhões, assim, né? O que é ser pai, né? Comecei a conversar com amigos, e aí, cada um tem uma coisa. A sua vida vai mudar, a sua vida, né? Enfim, muita coisa, assim. Dizendo coisas boas, outros as nem limitações, tanto. né? Outros assim, olha, sua vida vai ser assim, acabou, esquece isso, imagina que você... Né? Quer dizer, muitos colocando dessa forma... E nisso eu comecei a refletir, quis evitar leituras, que eu falei, não, eu não vou cometer aquele erro, né, que todo profissional da área faz, vou ler tudo a respeito. Falei, não, eu quero sentir, né, eu quero sentir, eu quero viver, eu quero ouvir de fato vida, pessoas, né, e
E eu comecei a pensar, bom, mais do que o que é ser pai, eu acho que também não existe, né? Uma forma de ser pai. O que se transmite quando pai? Eu acho que a minha pergunta passou a isso. O que eu transmito? O que me foi transmitido, né? E aí eu revisito também a nossa conversa do ano passado, né? Agora faz mais sentido ainda o que eu disse lá, né? Que eu só ouvia dos meus pacientes, só entendi o que é ser pai, ou só entendi o que é ser filho quando eu me tornei pai. Isso é lindo. Né? A gente revisita isso e eu tô revisitando. E eu, de fato, comecei a pensar, né? Assim, o que eu transmito, né? Daquilo que eu sei e daquilo que eu não sei, né? E acho que vai muito ao encontro do que vocês começaram dizendo, né? E eu ainda vou entrar no ponto da ternura, daquilo que eu penso enquanto isso, né? Mas se vocês me permitem, como já me conhecem, sou muito ligado à literatura, à música, né? À poesia. Eu quero citar aqui um trecho de uma poesia bastante conhecida do Vinícius de Moraes, que se chama exatamente Ternura, né? E é interessante que também como é ressignificado, né? E aí eu já faço a relação com essa coisa de quando eu me torno pai, eu me entendo como filho, e as coisas começam a pensar do que se é transmitido. Porque eu ressignifiquei esse poema, né? Porque é um poema que, a princípio, ele foi escrito por um par romântico, né? Mas quando eu olhei para ele começou a me fazer sentido nisso que, né, a Edna até traz, olha, está ali sem sufocar, né? Estar, né? E tem uma parte, se você me permite ler um pedacinho, porque eu achei fantástico quando fala da sombra, né? Então, o poema do Vinícius de Moraes se chama Ternura. Eu te peço perdão por te amar de repente. Embora o meu amor seja uma velha canção nos teus ouvidos, das horas que passei à sombra dos teus gestos, bebendo em tua boca o perfume dos sorrisos, das noites que vivi acalentando pela graça indizível dos teus passos, eternamente fugindo. Que coisa linda, eu consigo imaginar. Pra mim é um pai e um filho. Exatamente, eu consigo imaginar, né? Até essa coisa que pode dar um ar, né, da boca, o perfume dos sorrisos, algo do beijo, né? Quer dizer, não, de você se, né, embebedar daquele sorriso dos pequenos... Daquela né, linguagem. Da né? linguagem, daquilo, né? Trago a doçura dos que aceitam melancolicamente. E posso te dizer que o grande afeto que te deixo, olha só, né, daquilo que transmite, não traz o exaspero das lágrimas, nem a fascinação das promessas, né? Nem as misteriosas palavras dos véus da alma. É um sossego, uma unção, um transbordamento de carícias. E só te pede que te repouses quieta, ou quieto, muito quieto, e deixes que as mãos cálidas da noite encontrem sem fatalidade o olhar estático da aurora. É maravilhoso, é lindo. Isso que me fez pensar, né? Já pensando nisso, um pouco do que a Edna trouxe, né? Desse pai ser, né? E eu acho que é um papel difícil, eu ainda estou me perguntando nisso, o que transmite, mas é quase como uma sombra, né? Quer dizer, de estar ali acompanhando, de perceber, né, essa criança se evoluindo, crescendo, né, sem que o meu desejo se imponha, né? Então eu achei isso, principalmente essa parte que faz sombra, tô aqui lembrando né, dos sorrisos, né, do canto, do acalanto, e vendo o outro sem necessariamente ver o outro crescer. Né? E é um poema que diz um pouco sobre também a distância, né? Quer dizer, de deixar o outro ir, sem necessariamente ir para onde eu quero que ele vá. Sem submetê-lo, Sem submetê-lo. Sim. Né? Isso. Esse é o grande desafio e a grande sacada, né? E quando você ouve isso, Cassiano, e você fala do lugar da paternidade, né? Então, eu queria que você chegasse. Bom dia. Eu confesso que eu nunca tinha lido o poema dessa forma como o Rodolfo trouxe, inclusive, né? Muito pertinente. Talvez, fiquei pensando, talvez seja o próprio tornar-se pai, a frescura da sua paternidade. Com certeza. Acho que sim. O tamanho, o entusiasmo, né, que tenha feito você encontrar o pai ali dentro, né?
Inclusive, a gente poderia, acho que, deixar só o Rodolfo hoje falando tamanho entusiasmo, dada essa novidade. Mas eu acho que lendo dessa forma, né, quer dizer, ele também conecta um pouco com o que a própria Edna trouxe, né? A ideia do acompanhamento e da transmissão. E a gente pode, né, verificar que o lugar da paternidade hoje é um lugar mais amplo. Sempre se falou da paternidade, né, a partir de transmissão, da introdução de um terceiro. Em psicanálise a gente fala, né, da capacidade de simbolização, do descolamento, né, do filho com a mãe. Mas a gente sabe que há algum tempo homens passaram a exercer uma outra forma de participar da paternidade, inclusive no trato físico com o bebê, né? Então, quando a gente fala em ternura hoje, né, a gente também pode pensar nessa ideia de um pai que está não apenas, né, como alguém que é um facilitador, que suporta afetivamente, porque isso, acho que, em bom psicanalise, garantia uma distância entre pai e filho maior do que a que existe hoje, né? A gente tem pais assumindo papéis, né, no trato, desde o trato com o bebê, né, e isso determina também, claro, traz consequências, a meu ver, sabidamente positivas, né, para o desenvolvimento de uma criança. É garantia impondo, né? Exato. Impunha uma distância. Exato. O pai chegava em casa, a gente ficava em silêncio, né? Eu fico pensando, por que tinha que ficar em silêncio? Quando a gente pensa em ternura, em carícia, em acalanto, né, isso até pouco tempo atrás era exclusivo da maternagem. Então, Você falou aí umas 2 palavras, vou fazer uma listinha que veio na minha cabeça. O homem e a sua transformação, o seu transporte para a função paterna, culturalmente, e diria assim, universalmente aqui no nosso planeta, né? O homem tem a função de proteção, a função de provisão, ele é um provedor, né? Querendo ou não, sim, não é? A mulher também atualmente ela também não participa das questões, mas também sai da função, espera-se da função dela a capacitação para tomar conta da própria vida e tomar conta dos dela. Assim como antes, essa função era quase que isoladamente esperada, né, da parte paterna. Então, é a proteção, a provisão e a apresentação do mundo externo para o filho. E por isso que até temporalmente o pai entra um pouco depois no desenvolvimento da criança, porque solicita da criança, solicita da própria pessoa que exerce a maternagem, e a própria, no caso se for a mãe, que na maioria das vezes, a própria maternidade, solicita todo um processo, estando no fim, para que haja um desprendimento e uma autorização, entre aspas, palavra minha, intuitiva, da mãe, autorizando aquela criança, agora você tem um outro para cuidar de você, né? Que é o pai, né? Então, eu acho que essas características, acho importante a gente pensar nessas características, né? Porque estamos em 2026, estaremos em 2100 daqui a pouco, mas isso permanece. Sim. Porque faz parte daquilo que eu falei agora há pouco, né? É fisiológico. Algumas questões são dos seres humanos, do pai e da mãe, no caso, elas são impulsionadas pelo que eu tenho no meu corpo, pelo que eu tenho dentro de mim. Eu não posso exercer uma função que um hormônio meu não me ajude a exercer. Né? Agora há pouco, acho que você falando, eu pensei, seria muito interessante, porque a minha cabeça vai longe, né? Seria muito interessante que houvesse uma androginia entre as duas funções, não é? Olha que legal. Uma interseção andrógena, né? Entre as duas funções, talvez o mundo fosse um pouco mais pacífico nesse sentido, né? Eu conheço muitos pais que, ao seu modo, do lugar de pais, exercem a função materna e muitos muito bem, sim. né? Perfeito. E eu acho que isso é muito importante de ser entendido, que não é estático, né? A gente não está falando de paterno e materno, né? Como se não tivesse um trânsito entre uma coisa e outra, né?
Rodolfo? Inclusive, só um minutinho, eu esqueci de falar no início, que é importante, todos que já conhecem o Crescendo Podcast, né? Nós aqui emitimos as nossas opiniões pessoais, inclusive, sobre um conceito, sobre um estado psíquico, social, enfim, né? Sobre a existência do ser. Então, nós temos a nossa opinião pessoal, mas essa opinião sempre, ela vem fundamentada nas teorias psicológicas, não é? Em relação ao ser humano, as quais nós admiramos, com as quais nós nos identificamos e as quais nós praticamos também, né? Então, nada é solto, né? Tudo tem um embasamento que a gente se prepara, inclusive, para estar aqui, tá? Sim. Na realidade, voltando para a questão da ternura, né? Eu fiquei pensando aqui que a linguagem primeira, genuína, né, própria da criança é a ternura, né? E aí o Ferenczi, que é um psicanalista muito bacana, que eu gosto muito, ele fala de uma confusão de linguagens, né? E o que ele está querendo dizer com isso? Que quando o pai, né, ao exercer a paternidade, né, que é o cuidado, a proteção, o acolhimento, impõe à criança o impedimento do gesto natural dela, que o Winnicott falaria do gesto espontâneo da criança, né? Interrompendo uma expressão de criatividade, um desejozinho próprio, né? É claro que eu estou falando de tudo com o limite da segurança, obviamente, mas a criatividade, principalmente, né? O ser da criança, né? O que ela deseja, o que ela quer, qual é a expressão dela, né? O sentimento dela. E quando existe a confusão de linguagem, que é quando o pai interrompe o fluxo natural da criança, que deveria ser expresso para impor o desejo dele, né? Isso é a ternura negativa, porque submete a criança ao próprio desejo e não ao desenvolvimento natural dela, né? Então, acho que essa é uma questão, quando a gente pensa em cuidado, né? Que floresce, que faz florescer, e o cuidado que oprime, que castra, né? Então, eu acho que levar em conta isso para entender a ternura é muito importante. O que você acha disso, Cassiano? Sim, concordo. Bom, o artigo famoso, né, A Confusão de Línguas, do Ferenczi, que você citou, eu acho que ele é um texto muito relevante para a psicanálise contemporânea, porque ele traz, muito bem colocado, a noção de cuidado. Isso. E de, né, assim, ele é um texto relevante para a gente pensar o exercício da paternidade, né? Uma vez que a confusão de línguas reside numa distinção entre dois tempos da própria sexualidade. Ele é, se eu não estiver enganado, escrito nos anos 20, né? E ele também vem como uma correção importante, não exatamente uma correção, mas um esclarecimento da teoria freudiana. Freud já tinha escrito os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, e isso caiu na comunidade científica, sobretudo no senso comum, como um mal entendido, como se o tempo da sexualidade infantil fosse análogo à do adulto. O Ferenczi vem fazer uma grande distinção. O tempo da ternura seria correspondente à sexualidade infantil, em contraste com o tempo da paixão, né? Esse da sexualidade adulta. Isso é muito importante, essa distinção, para pensar que, então, quando exercemos, né, aquilo que a criança busca, proteção, cuidado, acolhimento, né, pode, a partir da introdução precoce do tempo da sexualidade adulta, do tempo da paixão vindo de um adulto, de uma forma invadir e perturbar o desenvolvimento da criança. É mais apaziguador quando, né, quando não tem essa invasão. Exato. Né? Então, quer dizer, pode gerar uma espécie de falência de um encontro, né? De uma criança que precisa ser acolhida, que precisa ser recebida e cuidada, né, por alguém que já está, de um certo modo, erotizando a relação. Né? Quando a gente falou, por exemplo, no início do trato físico, né, de pais que podem cuidar de uma forma próxima ao exercício da maternagem, talvez a gente tenha até um benefício nesse sentido, uma vez que a gente sabe que o próprio cuidado com o bebê, vindo
de um homem, de um pai, de um certo modo, já instala um tempo de ternura e dessexualiza aquela relação. Né? Um dado curioso, a gente podia abrir um parênteses, né? Uma espécie de psicopatologia dos abusadores ou dos abusos sexuais, invariavelmente a gente vai encontrar pais, dentre eles, que não estiveram próximos fisicamente dos seus filhos. Exato. Porque o exercício do cuidado, no que ele tem também de toque, de carinho, né, de manifestação afetiva, já corresponde a uma linguagem comum entre o adulto e a criança. Há uma confusão de linguagem. Um né? respeito Exato. àquele tempo que precisa decorrer. Né? E acho que é legal a gente dar até exemplos assim, quando que existe essa confusão de linguagem, né? De línguas. Por exemplo, né? Vamos imaginar que um pai imponha para a criança, né? Um determinado comportamento mais rígido, mais severo, né? De obediência, e em que a criança fique com a criatividade dela reprimida, né? Por exemplo, né? Ou um pai coloque para a criança: eu te amo tanto que você vai cuidar de mim. Eu não me imagino sem você. Eu não me imagino com você saindo de casa, né? Então, isso é uma ternura, que é um cuidado, né? Uma embalagem de um cuidado, né? Só um revestimento de cuidado, mas recheado de uma manipulação, de um controle, de uma castração, né? De uma imposição, de uma submissão à livre autonomia, né? A criação da autonomia, a construção da autonomia daquele filho. E isso acontece muitas vezes sem que a gente nem perceba, né? Porque estar de acordo com essa ternura infantil e ao longo do desenvolvimento, pensando, né? Nas fases do amadurecimento, é um grande desafio. Passa por aquilo que você falou. O que eu trouxe, né, da minha história. E, portanto, o que eu consigo transmitir, né, Rodolfo? Exato, né? E até ouvindo vocês aqui, o que me faz pensar, e refletindo também sobre a questão da ternura, eu aproximaria a ternura da alteridade. Né? E a alteridade na sua radicalidade mesmo, né? O que é alteridade? É, de fato, eu ter a compreensão do outro, né? Eu me compadecer pelo outro naquilo que ele é, sem querer impor. É entender, acima de tudo, a diferença. Alteridade é a diferença, né? Então, é entender que o outro... Eu posso amar o outro mesmo sendo diferente de mim, pensando diferente, né? E de fato, né? É muito interessante isso que você falou, porque, claro... Vamos pensar aí no melhor dos casos, ou na grande maioria dos casos, há sempre muito boa vontade, né? Daquilo de tentar ser o melhor pai, ou melhor mãe, enfim, né? Os melhores pais do mundo. E é muito, muito comum a gente ouvir isso, né? No consultório, assim... Pô, mas eu faço tudo, né? Olha, eu quero que você faça isso e tal. Isso, de fato, pode vir como uma voz imperativa, né? Virar um superego ali que... Não, eu recebi tudo, né? Diz, olha, mas você, como você diz, cuidar, né? E aí eu... me apoio de novo na literatura, né? Vira quase como o pai do Hamlet, né? De Shakespeare, né? Aquele fantasma que fica ali, vá lá, olha, me vingue, né? Realize isso por mim, faça isso por mim, né? Então, é muito comum, olha, eu dei de tudo, eu faço tudo, eu só quero que você seja feliz, né? Tem uma brincadeira que diz assim, a pior coisa que você pode dizer por filho quando ele pergunta o que você quer de mim, né? Eu quero que você seja muito feliz, gente. Não tem tarefa mais difícil nesse mundo, né? Claro, né? Tô brincando um pouco com isso, mas é para atravessar essa ideia, né? De às vezes, desse desejo que vem como uma imposição, né? Então, eu quero sim que você estude, que você faça, mas desde que seja um pouco daquilo que eu quis ser, né? Daquilo que eu quis fazer. Então, isso é muito comum e é importante a gente olhar para os nossos próprios desejos quando a gente quer transmitir algo para o filho. E aí eu passo também com mais uma indicação de leitura que é muito bom, né? Eu pensei nisso ontem à noite, né? Que é um livro, é o primeiro livro do Paul Auster, né? Aquele que escreve a trilogia de Nova York, maravilhoso, assim. O primeiro livro dele, que é A Invenção da Solidão.
Olha, não li. Esse livro é um divisor de águas. Curiosamente, eu entendi que é mais para os homens do que para as mulheres. Porque eu já cheguei a indicar, dar esse livro de presente, e eu senti que não tem o mesmo impacto, né? Mas para os homens que leem, normalmente tem. É um livro onde ele escreve a partir do luto do pai, né? De um pai que foi distante, de um pai que foi frio, né? Talvez desse modelo que a Edna mesmo trouxe, né? Esse modelo patriarcal mais antigo, de chegar, todo mundo tem que ficar quieto, silêncio, não fala. Falar de sentimentos é com a mãe, né? Sentir sentimentos. O quê? Exato, não pode. Com o pai, não, né? E é muito comum isso ainda, né? Acho que vem mudando, né? Pais mais jovens que a gente escuta no consultório, realmente já parece que vem ressignificando isso. Mas, enfim, nesse livro é muito interessante porque ele fala exatamente disso que a gente está conversando, né? De uma transmissão. Porque ele vai conhecer o pai, né? Ele começa a revisitar o pai a partir do momento que o pai morre. E ele vai lá para rever as coisas do pai, né? A casa, juntar as coisas. E ele começa a ressignificar muita coisa, a ver na memória. E aí ele descobre algo do pai, que era que houve uma tragédia na família, tal, que foi transmitido isso para o pai, e a partir disso o pai se silenciou, ocupou esse lugar distante, frio, né? Daquele que a psicanálise muito tempo tratou, tem que ser essa função separadora, né? Apresentar o terceiro entre criança e mãe, né? E, de fato, ele apresenta isso, assim, isso ressignifica. E foi fantástico, porque a segunda parte do livro, aí ele ressignificando a relação com o filho dele, que também era distante, né? Então, como é interessante pensar nisso, nessa coisa do que é transmitido, né? E das ressignificações. Não precisa ser assim para sempre, né? Não, acho que essa Desculpa, pode falar. Desculpa, eu pode também. Quer dizer, me desculpe também. Não, desculpa, eu. Pensei em um monte de coisas, Rodolfo. Assim, é bem interessante essa colocação. Primeira pergunta é, quem inventou mesmo a solidão? Essa é a primeira pergunta, boa, né? Boa. E o que é transmitido mesmo, né? Agora, o porquê que essa solidão é transmitida, né? Do pai dele para ele, dele para o filho. O filho dele, que também é distante. Acho que é a cultura, né? A nossa cultura, né? Ela acaba blindando a função paterna e colocando a função paterna num lugar que não é o lugar do humano. Se eu fosse pai, eu ia sofrer muito, porque eu sou essa manifestação, vamos colocar num nível menos comprometedor possível, emocional, né? Assim, os meus afetos, eles são imperiosos para mim mesma e acho que eu publico isso pro mundo, né? E o homem pai, né? O homem, e sendo o pai, ele precisa de vivenciar essa blindagem que a cultura impõe. Por isso nós vamos lá para a psicanálise, né, freudiana, que foi quem iniciou toda a estrutura teórica. Lembra que eu falei que a gente sempre fala embasado em alguma coisa, né? Nós e os convidados, né? Mas essa questão da castração que foi falado agora há pouco, né? Vamos então traduzir. A castração, ela é um processo psíquico que Freud conceituou, deu um nome que existe desde o Homem das Cavernas, com certeza. Existiu o psiquismo, existiu tudo que o Freud falou. Só que o Freud genialmente colocou termos, os conceitos, para todos nós entendermos o que se passava no nosso inconsciente, né? Então, a castração, ela é um fenômeno psíquico onde a pessoa, não importa a idade, mas geralmente a gente pensa na castração desde o bebê, né? Onde o bebê, ser humano, já vivencia os impedimentos da vida. Né? É simples pensar na castração. A gente não precisa ter uma visão complexa sobre a castração. Os meus limites diante da vida, eu não posso avançar aqui, porque senão eu vou bater aqui, né? Eu não posso empurrar a mesa, porque eu vou fazer barulho. Então, a mesa tem que ficar quietinha e eu também tenho que ficar quietinha.
Bom, a mesa vai ficar quietinha, né? Mas eu também preciso de me manter e manter a mesa quieta. São os limites que o mundo externo promove. Então, a realidade de fora, principalmente, ela sempre é castradora, porque ela é sempre limitadora. Ela vai limitar os meus espaços para quê? Para minha existência. E foi em relação principalmente a isso que eu pensei, né? A questão é a existência, a vivência tem que ser íntima, privada, para que eu possa dar para que eu possa ter uma experiência de existência. E aí sim transmitir esta existência. Agora, o que recheia essa existência? O que recheia a existência? Aí você sorriu pra mim e eu fiquei pensando o que Nossa, me passou muita coisa, assim. Então, se a gente estivesse num café, não é? A gente passaria a manhã inteira conversando. Me passa muita coisa, assim. E também vocês falando, né? Eu tô aqui, queria perguntar para você, Cassiano, que você me dissesse o que você pensa a respeito disso. Quando a gente fala em transmissão, né, psíquica, que é o que eu recebi, que eu nem percebo inconscientemente, que está no meu inconsciente, atua sobre mim e atua sobre o meu filho, né? Sobre a minha criação. E eu acho que uma pergunta muito comum, assim, né? Mas eu sei que, às vezes, as pessoas têm conhecimento. Eu sei que o meu pai foi muito severo, eu sei que o meu pai foi muito rígido, eu sei que o meu pai foi muito repressor, né? E eu sei que eu não posso ser. Quando eu vejo, já escapou, já foi, já aconteceu, né? Eu acho que essa é uma grande questão trazida de várias maneiras, né, no consultório. Muitas vezes não basta ter consciência do que foi, né? E aí, entre a consciência, né, do que foi, o conhecimento, né, do que foi o processo de elaboração, tem um espaço para que a ação daquele pai seja própria, seja de própria autoria e não mais uma compulsão à repetição, né? Então, e eu acho que a grande questão é essa, né? A psicanálise precisa servir para isso, para transmutar, não só para desvelar, mas como para desembaralhar, né? E permitir o novo, né, ô Cassiano? Eu acho que esse é o grande desafio de um analista, né? Facilitar esse processo. Tem talvez o exercício de uma função. Muitas vezes se falou em função materna, né, da parte do analista, né? Numa medida metafórica, né? O analista exercendo em relação ao seu paciente algum tipo de maternagem para dar conta, por exemplo, de algo que falhou. A gente falava sobre isso, eu tive o prazer de participar também da primeira edição do Papo, acho que no ano passado, né, sobre a paternidade, e nós falávamos bastante sobre a distinção em psicanálise entre figura e função paterna, né? Quer dizer, quando alguém se pergunta como é que se torna um pai, né, e descobre muitas vezes que é ressignificando o lugar de filho que eu me torno, como o Rodolfo falou, a gente já está falando de uma relação direta entre a figura que exerce uma função. E independentemente da forma que ela for exercida, quer dizer, isso pode acontecer de maneiras distintas, vão determinar efeitos diferentes, né, ao longo do desenvolvimento. Mas daí a gente pode pensar de novo a distância, né, e o quanto a díade e proximidade, distância afetiva, né, e quanto isso significa para aquele que quer conhecer as figuras parentais, os seus pais, né? Tem uma fórmula que eu gosto, né? Pode-se dizer uma fórmula da Maria Rita Kell, que ela diz: as mães mais poderosas são aquelas que ou abandonaram os seus filhos ou morreram precocemente. Quer dizer, a perda, muitas vezes, né? A gente pode também traçar um outro paralelo. A distância afetiva, um pai que não participa, que não está presente, muitas vezes, pelo próprio enigma que ele se torna ao filho, é também um tanto mais desejável na medida do conhecimento. Perfeito. Quer dizer, eu preciso conhecer mais aquele que desapareceu. Certo? Isso é na vida de forma geral. Na vida de forma geral, né? A presença demais, ela é estanca. Exato. Não é além dessa. Você falou em duas palavrinhas com D aí mesmo? Você falou transmutação? Desvendar. Desvendar e uma outra?
Ai, não lembro. Embora para mim também. Vou acrescentar mais uma, Tá. né? Eu vou fechar essa questão com a Sim. minha própria... Acho que eu fiz uma pergunta agora há pouco para mim mesmo, para todos nós. É um tema que eu amo na vida de forma geral, embora às vezes seja distorcido na própria psicanálise, e é um tema que funda a psicanálise, né? Como percepção do ser humano, como compreensão do ser humano, que é o desejo, não é? Então, o que faz a minha função ou as minhas funções de vida, na vida e para a vida. Embora hoje a função maior aqui esteja sendo a paternidade. Mas o que faz com que eu possa... seja homem ou seja mulher, porque a mulher também pode exercer a função da paternidade e o homem também pode exercer a função da maternidade. Claro que algumas encrenquinhas de desenvolvimento da criança existirão, né? Muito esforço da parte de quem estiver exercendo também, né? Mas é plenamente possível. Eu acho que o que promove a eficácia, né? Do exercício dessa função de vida é o desejo, como é o desejo que carimba a eficácia do exercício da minha vida, da minha existência, né? O desejo concebido freudianamente de um jeito até mais... de um jeito mais respeitável ou respeitoso, de um jeito mais complexo, que não é o simplesmente basta eu saber o que eu quero fazer do meu desejo, né? Mas é o basta eu saber o que eu quero e preciso fazer do meu desejo. Ou seja, eu tenho que me conhecer. Então, que o pai, né? Nosso tema de hoje é a paternidade, mas que o homem que é ou que vá, né, se tornar um pai, que ele possa olhar para si e conhecer o que foi transmitido para depois transmutar o desejo. Né? É uma violência muito grande e é uma coisa que eu me pego muito no consultório, que eu trabalho com crianças também, né? E, consequentemente, esbarro em questões mais íntimas e privadas da existência de pais e mães. O quanto os pais ignoram que apenas um simples ensejo, que é a sofisticação da palavra desejo, não é? Que um simples ensejo / desejo possa tolher tanto o caminhar de um filho. Isso não significa que pai e mãe devem deixar o filho fazer tudo o que quer. Nem tem condições de uma coisa dessa acontecer. Mas o quanto isso pode se tornar opressor. E estou trazendo novamente essa palavra para hoje justamente por quê? Porque eu acho que cabe muito mais culturalmente, vocês estão vendo que eu devo ter falado aí umas 3, 4 vezes sobre a palavra cultura, porque ela é mesmo, ela por si só já é opressora. Né? Se a gente se vestir muito do que é transmitido de geração a geração, em termos assim de época e de exercício de função, a gente acaba tolhendo os nossos filhos. Então, é muito comum, né, a gente ter pais e mães nos consultórios que falem assim, nosso filho, a gente quer que seja feliz. Mas se ele seguir a carreira do pai, isso, por incrível que pareça, já é uma opressão. Né? A gente não verificou nem que identificação esse filho tem, por exemplo, com a carreira paterna. Mesmo que ele tenha 15, 16, 17, esteja num período pré-vestibular, né? Não, isso já oprime. Então, acho que tudo vale a pena quando a alma não é pequena, não é? Olha, não é? Vamos lá, tá vendo? Pessoa. Então, olha só. Eu acho que se os pais, as mães também, todo ser humano também, mas se os pais puderem se olhar e verificar que se o desejo dele for transmitido como identificação, como modelo, fica tudo muito bem. Agora, se ele transpassa o desejo do filho ou da filha, aí nós teremos complicações. É interessante a gente pensar o efeito, né? A gente sempre sabe se uma coisa é boa ou não, olhando para o efeito dela, né? Então, um pai presente
tem X efeito num filho, né? De talvez mais alimentado afetivamente, mais confiante na vida, com um sentimento de mais segurança, né? Um pai ausente traz uma lacuna psíquica para esse filho. É muito importante que a gente saiba disso, né? Um pai mais rígido, mais severo, mais castrador, tem um efeito sobre o filho, talvez de repressão, talvez de uma introspecção muito grande, de uma timidez, de uma dificuldade de se expressar na vida, ao passo que o pai, que respeita a criatividade do filho, a livre expressão do filho, óbvio, dentro dos limites da segurança, né, do que é saudável, promove uma propensão à autonomia muito maior, né? Então, é importante que a gente olhe assim, né, o que eu passo para o meu filho, qual é o efeito que isso tem sobre ele? Sobre o acontecimento dele na vida, né? Falando de forma muito fácil. Eu acho que essa é uma reflexão importante, assim, né? E ao contrário também. Bom, meu filho está muito inibido, né? Muito travado, muito paralisado. Isso me diz respeito? Eu criei esse filho. Ou eu não criei esse filho. Isso me diz respeito mais ainda. Foi o que você falou, né? Sim. Essa, inclusive, acho que é a grande virada, né, do século XX, proposta não apenas, mas também pela psicanálise, né? Da importância do ambiente no desenvolvimento. Né? Quando tudo aquilo que se passa, né, e todos os acontecimentos, né, do indivíduo, sendo ele, por exemplo, o meu filho, né, me diz respeito como pai. Total. Né? Eu estou implicado diretamente. Total. Eu acho que essa é a mensagem, assim, né? Eu acho que é a maior mensagem que a gente pode dar, porque ela é ampla, né? Ela abarca muitas outras coisas, muitas percepções de si mesmo, do outro, como eu afeto o outro, como eu sou afetado, né? Como eu sou afetado pelo meu filho, né? E como eu também, como eu o afeto, né? Então, eu diria, né, isso que você acabou de falar, Cassiano, assim, não existe pai em nenhuma condição de superproteção nem de abandono, estou indo de um extremo para o outro, que não deixe marcas no seu filho, registros psíquicos no seu filho. Perfeito. E a escolha é desse pai. Que tipo de registro esse pai vai querer imprimir no seu filho? Né? Eu acho que essa é a grande... penso que é muito importante, né, Edna? Assim. Enquanto o Cassiano estava falando, eu estava pensando na palavra espontaneidade, né? O que veio do desejo se transformando em identidade, né? Eu sou muito dos esqueminhas mentais, né? Se transformando em identidade. E se a gente puder fazer... Você agora falou, né? Vou mudar a frase para o que eu quero dizer. Se a gente puder usar como um tema para o nosso Crescendo Podcast de hoje, é que tudo seja regado com este tempero, né? Que eu possa imprimir como pai ou como função paterna nos meus filhos o meu desejo que vai se vestir de iniciativas, vou falar no plural, prontidões, competências, performances espontaneamente, né? Eu acho que esse tempero do espontâneo, eu pelo menos tenho percebido isso e falo novamente. Consultório, a clínica com crianças não mostra apenas a criança. Não é? Só que a gente que se propõe a ser psicoterapeuta de crianças também ou apenas não trabalha com os pais, né? O nosso objetivo, o nosso cliente é a criança, mas os pais ficam despidos ali também, né? Não só nos próprios relacionamentos com a vida, mas a alma do pai, a alma da mãe ficam despidas para nós, profissionais que atendemos crianças. E o que eu tenho percebido muito hoje, acabei de lembrar de uma pesquisa que eu vi ontem, não fui a fundo, mas vou contar rapidinho. Daqui a pouquinho. O que fica percebido por mim ultimamente é que os pais, me desculpem, mas os pais, principalmente, eles estão ficando assim, robotizados.
assim, sem espontaneidade, porque o nível de competência tem que ser atingido. Então, eu tenho que trabalhar tudo que a gente tem que fazer durante a vida, sim, com competência, mas infelizmente nós estamos, assim, sendo contagiados por uma situação muito que eu acho que só perdemos com isso. Eu, como pai, também tenho que ser competente. Por quê? Por quê? Vocês podem me responder, não é? Porque vocês, ou nós, né, como pais, precisamos ser competentes. E aí eu acho que a espontaneidade perde. E onde a gente perde a espontaneidade, a possibilidade da expressão, manifestação, e da expansão do desejo pela vida, da minha função paterna, no caso, vai embora. Vocês sabem que vocês estão me ajudando a responder minha pergunta, né? Assim, sai um pouco mais sabido, assim, na minha própria experiência pessoal. Mas eu acho que, refletindo também sobre o que vocês estão falando, acho que é algo importante até para deixar como uma mensagem, né? Para os pais, futuros pais que estão aí nos assistindo, que não existe o jeito certo de ser pai, né? A gente está falando, mas acho que é importante marcar, não existe, né? Porque pai, e eu estou descobrindo isso na pele, é uma construção, né? É uma construção entre passado, presente e futuro, assim, né? Daquilo que eu fui, daquilo que eu tento ser hoje, daquilo que eu espero que o meu filho seja, né? E nesse esse jogo de memória, de tempo, de relação, tem algo muito importante, porque é muito comum mesmo a gente também ter essa coisa, olha, se meu pai foi muito duro comigo, então agora eu tento ser o melhor paizão do mundo. O oposto é o mesmo, não é? O oposto é o mesmo, porque você está levando a mesma referência. Exatamente, o apego é o mesmo. É só o outro lado da mesma moeda, né? Então, por isso, achei belo isso que você falou, da espontaneidade e criatividade, é justamente isso. Ser pai talvez seja o desafio da paternidade, assim como da maternidade, né? É a criatividade. É se abrir mesmo a pensar, a olhar o outro, a entender aquele serzinho que demanda que, como você, né, Andréa, disse, tem efeito sobre você da mesma forma, né? Também te deixa marcas, acho que não é só a gente que deixa marca nos filhos, para que justamente haja uma construção, né? E eu adorei uma hora que vocês estavam falando, acho que você disse sobre quando chegam no consultório, se perguntando, né? E eu achei isso legal, porque eu digo que essa é a entrada em análise. Toda vez que alguém, né, um paciente chega naquelas entrevistas e diz assim, então, eu sei disso, né? Meu pai era assim, minha mãe era assim, né? Fazia assim, eu sei, mas olha, quando eu vejo, eu tô fazendo. Falei, ótimo, agora você entrou em análise. Isso. Porque aí é a fundação do inconsciente, né? Ali a gente funda o inconsciente na análise. E só uma notinha de curiosidade, assim, que eu acho muito bacana. O inconsciente, né, enquanto pensamento, evidentemente, né, enquanto uma estrutura teórica, ele foi fundado a partir disso, né? Porque foi fundado a partir... vamos pensar que a interpretação dos sonhos do Freud surge a partir de um sonho do Freud com o pai, né? Então, o inconsciente é fundado a partir da relação com o outro. Exato, né? Então, é muito interessante, porque quando ele sonha, né, com o pai... Ele funda depois, né, escreve, teoriza o aparelho psíquico, né? E uma última nota pessoal, a partir do que a Edna disse, que eu achei... E é muito interessante essa coisa da cultura mesmo, né? Daquilo que se espera, né? Daquilo que é cobrado. Evidentemente que tem uma questão, né? Que a gente não tem espaço agora para a gente entrar nisso, mas neoliberal, dessa coisa de produzir, que a gente precisa ser. O Instagram tá aí, né? Para mostrar como deveríamos ser. Mas algo que você disse antes, agora até me fugiu, que eu falei dessa coisa de que precisa ser... Talvez já eu lembre e fale, mas você falou uma coisa que eu achei muito legal, assim, do que se espera dos pais e da cultura. De fato, né? Quando eu conto, assim, olha, da paternidade e tal, e chegando, é muito comum as pessoas dizerem assim para mim,
Olha, mas você agora tem que ajudar a sua esposa, viu? Você tem que... Mas como ajudar? Eu sou pai. Eu vou ajudar. Esse verbinho... Mas peraí, é minha responsabilidade também, né? A gente vai dividir como, né? Eu não vou ajudar. Você vai construir. Eu vou construir com ela, né? Então, eu pensei nisso quando você disse, porque ainda é muito comum. Isso, você precisa ajudar, hein? Você precisa... Vamos ajudar. É minha responsabilidade. Pais, né? Ouçam isso. Isso é importante de pensar. Você não está ajudando a sua esposa, né? É a sua responsabilidade. E aí sim, é a sua função. Exatamente, né? Quando a gente fala em função, é isso, né? Rapidamente, só para não ficar em aberto, a questão da pesquisa, que é importante, porque fala também da paternidade e da maternidade. Não tenho outras informações. Procurem e leiam. Foi feita uma pesquisa para ver sobre as questões, para ainda continuar investigando sobre as questões do uso excessivo de telas em crianças. E aí, essa pesquisa traz essa novidade. Qual é a novidade? O culpado são os pais. Os culpados são os pais. Ou seja, a falta de contato, que você acabou de falar agora, né? De um outro jeito. A falta de contato, de demanda explícita. Meu filho vem ficar comigo, e ao mesmo tempo de perceber a demanda do filho, papai ou mamãe, vamos brincar, você pode ficar comigo, faz, comprovadamente por essa pesquisa, faz com que os filhos substituam as funções paterna e materna pelo celular. Nossa, que triste. É triste, perigoso, mas é fácil, né? Porque nós tendo essa consciência, nós temos muito mais avantajadamente a maturidade, né? Para mudar. A criança já não, Sem dúvida, sem dúvida. Ô Cassiano, no último episódio que a gente gravou, você, assim, ao vivo e a cores aqui, você falou de uma poesia da Adélia maravilhosa, que você lembra? Eu lembro. Será que eu vou precisar de cola? Antes disso, só, por favor, tá. né? Eu acho que nessa questão, eu estava pensando do que se espera, né, de um pai no exercício de duas funções distintas, mas que se complementam, que não sabe bem se um ajuda o outro, né? Se é um tipo de ajuda mútua. Acho que tem e isso conecta um pouco com o que a Edna falava antes do Rodolfo, né? Também a implicação de uma aceitação da própria falibilidade de pais, né, no exercício dessa função, que é um tanto mais custosa, numa medida controversa. Quer dizer, existe, pensando na perspectiva do exercício da função paterna, uma maior participação, e também um nível de exigência maior, e nem sempre isso está claro. Quer dizer, é difícil lidar com isso que frustra, com isso que é falível, numa sociedade do espetáculo, do Instagram, numa cultura que prega a performance, um desempenho de excelência, né? Então, quer dizer, tem um problema aí também muito bem colocado, né? Que é essa exigência interna de termos que cumprir a missão muito mais do que a contento. Né? Então, tem algo que se perde, né? E a gente sabe da importância, né, desses fracassos também que ocorrem no exercício de uma função para o desenvolvimento do sujeito. Né? Isso também tem uma importância muito relevante. Perfeito. Quanto ao poema, eu lembro de ter citado... Pra gente encerrar com ele. Tá legal, numa menção àquela, né, a introdução ao simbólico, que é um poema da Adélia Prado, que se chama Impressionismo. Eu não sei se eu vou lembrá-lo de cor, mas que diz mais ou menos assim: uma ocasião, o meu pai pintou a casa toda de um alaranjado brilhante. Eu não lembro o final. Bom, Ele diz que, assim, a função era para que a casa estivesse constantemente amanhecendo. Ótimo. Ele o fez, né? Ele o pintou de um alaranjado brilhante, para que sempre o sol ali, amanhecendo, essa ideia de um sol que tivesse disponível, à disposição. Isso, é lindo. Então, e nós temos um teste, né? A psicologia tem um teste onde a criança desenhando esse teste, quando a gente solicita esse teste para a criança, a figura o desenho do sol é o representante direto da figura paterna.
Então, como essa criança desenha o sol na folha, né? Na nossa avaliação como psicólogos, é a forma como ela apreende este sol alaranjado pai, não é? Então, pais, que tipo de sol vocês querem ser, nascer e se pôr para os seus filhos? Eu acho que essa é a grande questão, né? Bom, pessoal, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. De novo, sempre muito bom. Eu adoro essa gravação do podcast, essa troca. Eu aprendo muito, muito com vocês. Muito obrigada. E até lá. Até mais. Tchau, tchau.